No Brasil de hoje, o presidente ignora as mortes, tantas delas provocadas por sua inação, e seus ministros relativizam a dor da morte. No Brasil de hoje, o governo questiona a importância de vacinas que podem salvar vidas. No Brasil de hoje, agentes governamentais falam abertamente em banir livros. Banir livros. No Brasil de hoje, mata-se aos poucos a atividade cultural por puro preconceito, ignorância e maldade. No Brasil de hoje, a democracia está em risco. Pelo que seremos lembrados, João Luiz Sampaio. Uma das crises frequentes da música clássica diz respeito ao seu arcaísmo. No meio, é comum que, ao venerar a música antiga, o fazemos de forma antiga e, portanto, debilitada. Lembro de um professor de violino que, quando instado a resolver problemas tecnológicos que fugiam do seu repertório, respondia dizendo que ainda vivia no barroco. Gravar-se sobre viver na época de Bach e Vivaldi é uma problemática que vai além dos muros da estética. Algumas ideias barrocas não podem mais encontrar fôlego na nossa época. No contemporâneo, a diversidade étnica luta para fazer a beleza do som de sua voz ser ouvida contra a hegemonia do pensamento colonial. Em um meio onde o fazer é dominado pelo cenário eurocêntrico, pensar-se em viralatismo é sair da caverna da suposta erudição. Entre os intérpretes, os artesãos da arte musical, poucas vezes encontramos pensamentos que fujam de pressuposto colonial. O escopo dos sonhos dos jovens músicos eruditos raramente vem fora das filas orquestrais espaços para suas realizações. E um espaço onde não só a música barroca ecoa, contura as ideias, ver-se ocupado por imagens que não refletem a cultura dominante de poder gera conflitos constantes de significado. Sobra aos críticos, jornalistas e formadores de opinião, aqueles que assistem além do espetáculo musical, a função de abrir os olhos do público e dos executantes no que toca aos paradigmas da vida musical. Trazer à baila conceitos como racismo, misoginia, homofobia e um ambiente patriarcal que se vende como sofisticado é a luta constante destes que não só veem suas virtudes, mas também suas falhas. Hoje, a beleza do som recebe o jornalista e crítico musical João Luiz Sampaio. O crítico é editor executivo da revista Concerto e jornalista de música clássica no jornal O Estado de São Paulo. Autor de ópera brasileira, fala conosco a respeito do microcosmo da música erudita, ajudando-nos na nossa busca constante pela beleza do som. João, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, Ivanildo, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você. Ótimo. Fala um pouquinho sobre o início da sua trajetória, né? Aí os elementos que constituem o João escritor, jornalista. Bom, vamos lá. A minha trajetória profissional, ela começou no Estadão, né, no Jornal Estado de São Paulo. Isso já são 21 anos, né? Eu comecei, na verdade, eu estava na faculdade de jornalismo ainda, estudando jornalismo e história, e fui para o jornal fazer um estágio de 3 meses, mas dei sorte, porque naquela época não tinha ninguém escrevendo sobre música clássica, sobre ópera no jornal, estava havendo uma mudança de equipe, e como eu gostava já dessa área, o editor na época me deu a oportunidade de escrever algumas matérias. E aí passaram-se os 3 meses e ele acabou me contratando, e então comecei a escrever regularmente sobre esse assunto, como repórter, né? E fazendo, na verdade, várias coisas dentro do jornal, tanto trabalhando como repórter, sem nenhuma pretensão naquele momento de me tornar um crítico, né? Atuando basicamente como repórter e também trabalhando com a pauta, como chefe de reportagem, como editor assistente, como editor, enfim. Então, eu gostava muito desse ambiente de redação, dessa coisa de fechamento, de fechar um jornal por dia, né? Eu gostava muito disso. Até que em 2014 eu resolvi abandonar essa vida, pelo menos por um tempo, né, de fechamento diário, enfim, essa rotina diária do jornal, ela é muito puxada, ela exige muita energia, exige muito, enfim, muito tempo, né, e aí então eu resolvi que eu queria também buscar outros projetos, escrever livros, realizar pesquisas, voltar a estudar, enfim, né, uma série de coisas, e então eu saí da redação, continuei escrevendo para o jornal, mas fora da redação, sem ter as funções de fechamento. E nessa época também comecei a trabalhar na revista Concerto, como editor, e basicamente isso. Qual a diferença
primordial, como você diferencia a atividade do jornalista e a atividade do crítico musical? Eu acho que são atividades bastante diferentes, mas que se complementam de alguma forma. Na verdade, eu acho que o crítico ele pode ganhar muito utilizando alguns aprendizados do jornalista. Mas, enfim, em essência, o jornalista, o repórter, é aquele que entrevista, é aquele que faz reportagens, é aquele que relata o que se passa, né, no meio musical. Falar em objetividade é um conceito que já está muito ultrapassado, né, porque, claro, tudo que você faz, as suas escolhas, elas estão presentes, né? Mas o objetivo do repórter não é julgar, não é criticar um espetáculo, é apresentar esse espetáculo, é fazer entrevistas, enfim, né? É tentar olhar para o meio musical e levantar histórias que sejam interessantes, personagens que sejam interessantes, enquanto o crítico ele está preocupado em, enfim, fazer uma avaliação do espetáculo, se é um espetáculo de ópera, um espetáculo, um concerto e assim por diante. Mas eu digo que eles se complementam um pouco porque eu acho que cabe ao crítico, mais do que dizer o que acha de um espetáculo, ser capaz de oferecer ao leitor informação, né? Então, nesse sentido, o olhar do repórter ajuda, né? Essa busca de informação do repórter pode ajudar um pouquinho o trabalho do crítico. Quando você fala de objetividade, me lembra um pouco, a gente cobra bastante hoje do jornalismo, de todo mundo, que sejam isentos, né? E o crítico, muitas vezes, ele não está nesse papel da isenção. Então, me vem uma outra pergunta, a crítica pode ser independente do gosto pessoal? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da isenção, porque eu acho que é uma distinção importante da gente fazer, né? Quando eu falo que a objetividade ela é um mito dentro do jornalismo, é porque o seu olhar ele está sempre presente, né? O seu olhar pessoal, né? Quando eu vou fazer uma entrevista com um determinado maestro, um determinado cantor, um determinado artista, a minha função, né, na hora de passar esse conteúdo para o leitor é ser o mais fiel possível ao que essa pessoa disse, né? Eu não vou jamais inventar alguma coisa, eu jamais vou tirar de contexto, jamais vou editar de uma maneira sacana o que foi dito, né? Mas quando eu falo que o olhar pessoal ele faz parte do processo, é porque por que eu vou entrevistar esse artista e não um outro? Né? Por que eu vou perguntar essas perguntas especificamente e não outras perguntas? Então, nessa dinâmica, o olhar pessoal ele está presente, né? Mas é claro que a isenção, né, em especial quando você está trabalhando com matérias noticiosas, né? Você está falando de política cultural, está falando de questões mais polêmicas, né? Dessa o jornalista não pode abrir mão de ouvir todos os lados, de ouvir, mas é claro que o seu olhar pessoal ele faz parte do processo. Agora, para o crítico, eu acho também, eu acho que não dá para dissociar a atividade crítica do gosto pessoal, né? O gosto pessoal ele se manifesta em diversos momentos, seja na escolha do espetáculo que você vai criticar, seja no momento que você se aproxima, antes do espetáculo começar, então você pode olhar, bom, para esse papel eu gosto de uma voz um pouco mais leve, um pouco mais pesada, enfim, né? Todos esses elementos, né, enfim, eles fazem parte. Mas eu acho que é função do crítico, e esse talvez seja o trabalho mais difícil do crítico, ele está constantemente refletindo sobre esse gosto pessoal, né? Desconstruindo o próprio gosto, né? E não tomar o gosto como uma coisa estanque, né? Uma coisa cristalizada. Meu gosto é esse e eu vou olhar todo o mundo musical por meio desse gosto. Mas eu acho que o crítico tem que fazer um trabalho anterior, que é entender o seu gosto, relativizar o seu gosto, desconstruir o seu gosto, porque se ele não faz isso, o diálogo fica muito pobre, né? Se eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto, quando eu vou ver um espetáculo, eu começo a querer encaixar ele, né, numa visão, e aí fica muito pobre esse diálogo. Então eu acho que esse processo de desconstrução do crítico, né, de você questionar o seu próprio gosto, questionar suas ideias, enfim, e estar sempre em movimento, né, eu acho que isso possibilita ao crítico ter dúvida, ter o desejo de perguntar para o espetáculo, ter o desejo de encontrar respostas no espetáculo. E aí o diálogo fica mais interessante. Você mencionou um pouco atrás a revista Concerto. Você pode falar um pouco da revista, da função dela no meio hoje para a gente? Bom, eu acho que a revista ela tem uma importância muito grande, eu acho,
no meio musical, mas eu iria até um pouco além, né? Eu acho que uma revista que está completando agora 26 anos de publicação ininterrupta, né? No cenário jornalístico brasileiro, uma revista que se dedique à cultura, ter conseguido, né, ficar viva 26 anos, né, e se renovando e ganhando espaços, enfim, eu acho que é uma coisa importante, né? A revista, ela, como todos os veículos de comunicação, ela passa por um momento muito desafiador, né? Que é como você encontrar novos leitores, como você encontrar esse leitor em outras mídias, encontrar esse leitor em outros contextos, que não seja o contexto já conhecido, enfim, né? O objetivo de você buscar cada vez mais falar com novas pessoas, e não apenas com aqueles que se interessam pelo meio, ou que, enfim, são seus leitores antigos, não temos de idade, mas são leitores que já acompanham o meio, né? Então, o desafio é falar com esses leitores, e eu acho que a revista ela tem buscado isso, em especial durante a pandemia. Acho que a revista precisou, né, se renovar, precisou buscar alternativas, né, e acho que a gente conseguiu alcançar alguns resultados importantes, como, por exemplo, aumentar consideravelmente a nossa audiência no site, por exemplo, né? Se você for pensar, um site que até antes da pandemia ele era dedicado quase que exclusivamente a roteiro, e aí no momento em que você não tem mais nada acontecendo, ou seja, né, o seu objeto de trabalho desaparece, eu acho que a gente tem conseguido não apenas manter, mas crescer a audiência, acho que mostra esse movimento, né, essa tentativa de buscar enfim, né, de se renovar, e eu acho que é um caminho sem volta, um caminho muito estimulante, né, para a gente que faz. É claro que traz muitas dúvidas, traz muitos questionamentos, tem muito erro, tem alguns acertos, muito erro, alguns acertos, mas, enfim, faz parte do momento em que a gente vive, né? Eu acho que a gente não pode brigar com a realidade, né? Então, eu acho que para o meio musical é importante ter uma publicação, né, que ecoa aquilo que está sendo feito, que tem muito cuidado, em especial no roteiro, em aglutinar tudo que é feito no Brasil, né? E na parte editorial também destacar aquilo que é mais importante, promover discussões, enfim, eu acho que para o meio musical ela tem essa importância, uma importância que, enfim, eu falo tranquilamente, porque apesar de estar lá, eu estou há muito pouco tempo lá, enfim, né? Então, a revista existia muito antes de mim e vai continuar existindo muito depois de mim, então não é um autoelogio aqui, pelo contrário, eu acho que é o trabalho da equipe, do Nelson Kunze, que é o diretor da revista, essa capacidade de ter, ao longo do tempo, enfim, feito da revista uma marca mesmo. Ótimo. Falando do lado de cá, né, como apreciador da revista, é sempre um marco, né, para os músicos, para os intérpretes, ou mesmo para o jovem músico, né, que assim, quando tem a oportunidade de aparecer na revista, pronto, chegou, né, num local de reverência, de relevância. Então, o trabalho é sempre sensacional. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Ok. Continuando, qual a função mais urgente do jornalismo da música erudita hoje? Você acha que é uma função acusatória, uma função informativa ou uma função formativa mesmo? Talvez um pouco disso tudo. Veja, olha, existe uma realidade no nosso meio musical que é a seguinte, né? O nosso meio musical ele está muito calcado, ele está muito baseado em grandes instituições musicais, né? O que é um problema, talvez, mas, enfim, esse é outro assunto. Mas o nosso meio musical está muito baseado nessas instituições. E essas instituições, elas estão ligadas ao Estado, estão ligadas ao poder público, na sua maior parte, né? Há uma ou outra que talvez esteja menos ligada, mas 90% delas, enfim, estou chutando uma porcentagem aqui, mas eu acho que se a gente fizer uma amostra das principais instituições de música no Brasil, todas elas estão, ou quase todas, estão ligadas ao poder público, né? Isso significa que elas estão ligadas à política. Elas estão ligadas a verbas públicas, elas estão ligadas a uma noção de política cultural, né? E num país como o nosso, em que a cultura... enfim, hoje a gente vive um momento tenebroso de ataque à cultura, né? Mas mesmo fora desses momentos tenebrosos, como que a gente vive hoje, né? Com esse governo federal, com essa Secretaria de Cultura, né? Mesmo fora desses extremos, né? Como que a gente vive hoje, a cultura ela nunca é uma prioridade, quer dizer, ela nunca é aquela área que você fala, não, aqui eu não mexo, né? Pelo contrário, ela é a primeira, aqui eu mexo, né? E isso, então, essa relação com o poder público, com uma noção de política cultural, faz a política um papel importante
dentro da discussão sobre a música clássica. Então, você cobrir essa área, né, um jornalista que cobre essa área, ele querendo ou não, eu acho que ele deve estar atento a isso, né? Então, essa questão acusatória, eu não sei se o termo seria esse, mas uma preocupação de entender não apenas o que acontece no palco, mas fora do palco, né? E chamar atenção tanto para a relação dos governos com as instituições, cortes de verba e assim por diante, mas também para o modo como essas instituições se organizam e trabalham, porque elas são instituições públicas, né? Isso significa que elas têm deveres públicos, né, e não podem se comportar como instituições privadas, o que acontece muitas vezes, né? As instituições que acabam girando em torno de gostos pessoais, né, e que olham muito para si mesmas, né, e não olham para fora, né? Mas como instituições públicas, elas têm que olhar para fora. Então, eu acho que o papel do jornalista é cobrir isso, né? É olhar isso, né? Agora, você faz isso, claro, com informação sempre, seja num texto de reportagem, né, em que você vai ouvir todos os lados, vai ouvir todos os aspectos referentes a uma questão específica, seja também um texto opinativo, né? Acho que o que diferencia, né, a opinião da crítica é justamente esse rigor com a informação. Na opinião, eu posso dizer, eu acho isso legal. Ótimo, né? Eu não preciso ir além disso, né? Um texto crítico, um artigo, uma análise, ela tem que sustentar em cima de alguma coisa, né? E é informação. Então, jornalismo sem informação não existe, seja ele um jornalismo opinativo, seja ele um jornalismo narrativo, um jornalismo literário, enfim, todos os gêneros do jornalismo, a informação ela é um ponto principal, né? A questão formativa, eu acho que essa é uma questão muito delicada, né? Porque a rigor, essencialmente, o jornalismo não tem que se preocupar com isso, né? Não é função do jornalismo se preocupar em informar as pessoas, pelo menos não de uma maneira direta, né? Agora, a gente tem que olhar o contexto em que a gente vive, né? E a gente tem que olhar que, claro, o nosso papel dentro desse contexto pode ser um papel de formação também, né? É muito difícil de mensurar isso, né? Claro, assim, eu me lembro de uma história que mexeu muito comigo, muito, e que mudou muitas perspectivas na minha cabeça. Isso já faz mais de 15 anos. Eu recebi uma carta no jornal, uma carta manuscrita, de um catador de lixo. E ele falava que ele trabalhava num lugar e que uma das coisas que ele fazia era recolher muito jornal, né, para levar para reciclagem, enfim. E ele falou, foi 2005 ou 2006 isso, porque eu lembro que era um ano que tinha o efeméride de Mozart. Era um ano Mozart, então só se falava de Mozart. E na carta dele ele escreveu o seguinte, ele falou, olha, eu não tenho a menor conhecimento de Mozart, eu não tenho o menor conhecimento de música, eu não tenho onde ouvir a música de Mozart, mas eu gosto muito de ler os seus textos sobre Mozart, porque é como se, lendo o que você escreve, eu pudesse ir imaginando essa música. E isso, na verdade, para mim foi um soco nem no estômago, foi na cara, assim, né? Para você entender, né, que, na verdade, você não sabe quem é o seu leitor, né? E você tem que sempre tomar um cuidado de ser o mais aberto possível nessa relação com o leitor, né? Entender que você sim pode ter um papel de formação também, né? Ainda que não seja a sua função primeira, né? Mas eu acho que você pode ajudar. E você pode ajudar de diversas formas, né? A gente pode ajudar num texto sendo o mais claro possível, né? Não partindo do pressuposto de que quem está te lendo já sabe alguma coisa, né? Nada tem que ser dado assim por barato, né? Você tem que tomar esse cuidado, né? Ou em outras iniciativas, por exemplo, a Concerto, ela tem um site da Concerto, tem toda uma seção que a gente chama de acervo Concerto, em que você tem 25 anos de textos sobre compositores, sobre obras, são textos bastante simples, claros, objetivos, né? Não tem aquele didatismo que trata o leitor de uma maneira boba, né? Pelo contrário, são textos de grandes especialistas, mas que tem esse cuidado de escrever sobre as obras, escrever sobre os compositores de uma maneira clara, de uma maneira acessível, né? Então, se você quer conhecer, ou se você vai assistir uma peça, ou se você quer conhecer um compositor, você tem esse grande acervo. Então, são várias maneiras, segundo as quais você pode trabalhar esse aspecto da formação. Parece que lidando com a música erudita, com a música clássica, a gente não pode deixar esse cuidado de lado, né? Porque a gente está sempre informando um leitor que não sabe, que não conhece esse mundo a priori, né? Sim.
Falando um pouquinho agora sobre ópera, que eu sei aí que é a sua paixão, tem uma citação que eu gostei bastante do livro do John Vickers. Ele fala: a ópera lida com três coisas: o amor, a verdade e a beleza. Na sua opinião, agora, na opinião de João Luiz Sampaio, com que a ópera lida e o que ela tem para nos ensinar hoje? Olha, eu acho que o que o Vickers fala, né, que eu acho interessante, né, essa ideia da ópera, ela fala de beleza, verdade e amor, né, e aí ele diz o seguinte: a questão é que essas três coisas você não consegue definir, né? Muito difícil você definir essas três coisas. Então, o que a música faz, o que a ópera faz, é criar um ambiente, né, em que cada pessoa que está ali assistindo o espetáculo saia do espetáculo sendo capaz de definir para si mesmo o que são essas três coisas, né? Ele fala em amor, beleza e verdade, mas a gente pode substituir essas três palavras por outras, né? Eu acho que o, o que me fascina na ópera, eu acho que é a ideia do teatro, né? Eu acho que é essa relação da música com o teatro, né? Uma relação que é muito sanguínea, né? Uma coisa muito que te pega de uma maneira muito forte, né? Se eu volto lá para trás, quer dizer, eu adolescente ouvindo uns LPs que meu avô tinha de ópera, né? E que eu achei um dia e comecei a ouvir, né? E eu me lembro de ouvir uma gravação do Rigoletto com o Tito Gobbi, o grande barítono italiano, cantando o Rigoletto. E obviamente que eu não tinha ideia do que estava sendo cantado, porque, enfim, 14, 15 anos, não tinha libreto em português, não tinha nada disso, né? Mesmo a internet ainda não era uma coisa que, né? E mas eu lembro de ficar muito impressionado com aquele canto, sabe? Com aquela figura que estava cantando, não tinha ideia sobre o que ele estava cantando, mas aquela ideia de teatro, né? Dessa música com teatro, aquilo me pegou de uma maneira que, enfim, né? Estou aqui até hoje me maravilhando com essa união, né? Agora, você pergunta uma coisa que eu acho muito importante, né? O que a ópera ainda tem a dizer para a gente hoje, né? Eu acho que ela tem muito a dizer, ela tem tudo a dizer, como qualquer forma de manifestação artística, né? Eu acho que a questão é que a ópera ela acabou assumindo uma pecha, né, de tradição, uma ideia de tradição, uma ideia de reverência ao passado, né? E com isso a gente perdeu, né, a capacidade de entender ela no presente, né? Ela como não como um retorno ao que já foi, mas também como algo que diz bastante sobre nós e pode continuar dizendo e que pode nos orientar, enfim, ou nos influenciar lá para frente, né? Então, eu acho que essa união, né, de música e teatro, essa união entre as artes, eu acho que isso é extremamente contemporâneo, né? Esse diálogo, né, é extremamente contemporâneo, apesar de ter surgido lá no século XVI, ele é muito contemporâneo ainda, né? E se você pega ali começo do século XX, né, boa parte da vanguarda, boa parte da vanguarda teatral, da vanguarda nas artes plásticas, ela estava dialogando com a ópera justamente por esse olhar multicultural da ópera. Então, me incomoda muito que o mundo da ópera ainda fique preso nesse olhar para o passado, ou não se incomode com isso, por ser taxado dessa forma, né? Porque, em essência, é que eu digo, o problema não é do gênero, o problema é do que se faz com ele, né? Isso vale para a ópera como vale para a música sinfônica, para a música de câmara e assim por diante, né? O problema não é o gênero, o problema é quem faz o gênero, né? O problema é quem executa o gênero, né? E aí eu estou falando principalmente de gestores, mais de gestores do que de artistas especificamente, né? Isso me lembra uma das passagens da sua introdução aqui, a Procura da Ópera Brasileira. Eu vou ler ipsis literis e depois a gente pode comentar um pouquinho sobre. Tá. Em minhas andanças, nos últimos 8 anos como repórter responsável pela cobertura da área, ouvi de mais de um diretor de importantes teatros brasileiros: os ingressos para as apresentações não podem ser muito baixos, porque acabariam traindo um público que não interessa ao patrocinador, que pretende associar sua marca à ópera porque seu público seria composto de pessoas de alto poder aquisitivo. Esse parece mais um dos sintomas do que a gente vem hoje, né? Então a gente associa a música erudita, a música clássica, não só a algo antigo, mas algo como também de uma elite financeira, portanto, mais uma barreira inacessível, né, às pessoas. E isso asfia e escraviza, né, a música, porque ela está sempre dependendo desse mecenato das pessoas. Você pode comentar um pouquinho mais disso para a gente, por favor? Sim, eu acho que esse olhar, né,
enfim, né, de que o ingresso tem que ser caro porque eu quero selecionar o meu público e é selecionando o meu público que eu negocio com o meu patrocinador, enfim. Isso acho que isso faz parte, né, ou fez parte do movimento, né, de defesa da ópera, e isso vale para a música sinfônica também, a partir de uma aura de exclusividade, né, de uma aura de algo que é muito especial, algo que é muito único, né, algo que é diferente de tudo, né, e está justamente nessa aura, né, a justificativa para que essa forma de arte continue existindo, né. Eu acho que isso é uma coisa que durou muito tempo. Eu tenho a sensação, e não é só uma sensação, eu acredito que hoje a realidade seja um pouco diferente, né? Eu acho que hoje você encontrar pessoas que pensam dessa forma já é mais difícil, né? Eu acho que uma ideia como essa, acho que ela já está ultrapassada, né? O livro já tem um tempo, já tem livro de 2010, 2011, se não me engano, né? Então, eu acho que a gente cresceu muito nesse sentido, né? Nessa última década, né? Por uma série de fatores, né? Mas eu acho ainda que existe uma questão que para pegar a questão dos ingressos, por exemplo, né? Os ingressos hoje são muito mais baratos, né? É o que a gente fala, é muito mais barato hoje você ir a uma ópera no Teatro São Pedro, no Teatro Municipal, do que ir ao cinema, por exemplo, né? Pode ser muito mais barato, né? Mas a questão a gente está lidando com décadas, né, dessa parede invisível, né, que impedia as pessoas de entrarem, né? Então, baixar o valor do ingresso não basta só isso, né? Eu acho que você tem que trabalhar justamente essa nova relação com o público, essa nova relação com a cidade, com a sociedade, assim por diante, né? E acho também que a gente tem que abandonar um pouco a ideia, né, do dar acesso, né? Essa é uma ideia que permanece, né? Nós temos que dar acesso à música clássica. Quando você fala em dar acesso, eu acho que é um olhar ainda muito hierarquizado, né? É alguém que está aqui em cima dando algo para alguém, e não se trata disso, né? Eu acho que mais do que dar acesso é possibilitar o acesso, né? Criar ferramentas, né, para que esse acesso aconteça, se a pessoa quiser participar disso, se a pessoa quiser conhecer, né? E isso passa, como eu falei, por quebrar essa parede visível, né? Inclusive, eu acho que por um gesto de humildade, né, das instituições culturais, de falar, olha, eu sei que o que eu faço é importante, mas eu não preciso mas você não tem obrigação de saber que isso é importante. Então, vamos conversar? Vamos dialogar? Né? Não é nem deixa eu te explicar por que é importante, porque não é isso. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que esse diálogo ele ainda não existe como ele poderia existir. Né? Mas eu acho que a gente já evoluiu nos últimos tempos, sim. Às vezes a gente vê termos com a democratização do acesso, né? Então, deixar, de alguma maneira, esse acesso um pouco mais democrático para as pessoas. Além de abaixar os preços dos ingressos, quais seriam medidas também de democratizar esse acesso? Eu não me lembro qual matéria agora, mas eu lembro que você fala, por exemplo, em uma das matérias anteriores, sobre uma produção de ópera em streaming, ou sobre as óperas indo para, por exemplo, telas de cinema e coisas desse tipo. Quais são mais essas experiências exitosas em democratização do acesso, não só à ópera, como à música de concerto? Então, eu acho que todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né, elas sugerem para a gente um público potencial, né, que talvez seja ainda desconhecido, né? Vou citar uma pesquisa que foi feita no começo do ano passado, em abril, se não me engano, pesquisa feita nos Estados Unidos, né, já com isolamento social instaurado, né, as pessoas em casa, e foi feita uma pesquisa em todos os Estados Unidos, com as pessoas, enfim, a respeito sobre o que elas estavam vendo na internet, né, o que elas estavam ocupando tempo com, quem estava ocupando tempo com algum tipo de forma de arte na internet e que forma de arte era essa, né? E me chamou muito a atenção, eu não lembro o número exato agora, mas mais de 30% das respostas, né, das pessoas entrevistadas diziam que estavam assistindo, ou melhor, não é isso. Dentre as pessoas que diziam que estavam assistindo concertos e óperas pela internet, 30 e poucos por cento diziam que nunca tinham ido a um teatro de ópera ou uma sala de concertos, né? Então, eu acho que o problema está aí. Se esse público está assistindo um concerto, ele está assistindo a uma peça de ópera, é porque algum interesse existe, né?
e acho que essas ferramentas que a gente tem hoje, do streaming, a ópera no cinema e tantas outras, né, elas com certeza elas possibilitam isso, né? Agora, eu acho que o grande desafio, além da questão do ingresso, né, é pensar por que essas pessoas não vão ao teatro, né? Por que esse grupo de pessoas de diferentes origens, diferentes culturas, diferentes etnias, por que elas não vão aos concertos? Né? Por que elas não vão ao teatro, não vão à sala de concertos? E aí eu acho que tem uma questão anterior, né, que quando a gente pensa em democratizar acesso, a gente antes tem que democratizar a instituição, né? E a instituição musical no Brasil hoje, ela tem um perfil muito claro, um perfil que se perpetua, né? Se você olhar, por exemplo, se você olha para as orquestras, quantos músicos negros você tem, né? Quantas mulheres você tem, né? Ainda que as mulheres tenham conquistado muito espaço, né, nas últimas décadas, enfim, ainda há uma discrepância, né, na maneira como o meio musical lida com a questão de gênero, né? A questão racial. Você tem pouquíssimos músicos negros nas orquestras, você não tem ninguém, né, na gestão, nos conselhos de administração, né? Então, na verdade, você tem uma necessidade, que eu acho, de democratização da instituição, né? Porque enquanto você não tem uma diversidade de olhares, uma diversidade de lugares de fala dentro da instituição, não adianta você achar que você vai conseguir dialogar com a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, você precisa repensar, né, a diversidade dentro da instituição, né, pensar a questão, por exemplo, do racismo institucional, né, do racismo estrutural, mas também do institucional, né, e trabalhar isso primeiro. Se você não tem uma diversidade dentro dessa instituição, é uma ilusão achar que você vai falar com um grupo diverso de pessoas, né, que você vai buscar uma relação mais direta com a sociedade, né? Então, eu acho que o primeiro problema é esse, né? Eu acho que formas de buscar o contato com o público, elas existem, né? Requer imaginação, né? Você pode ir muito além que simplesmente fazer um concerto didático ou pegar 30 escolas e botar dentro da Sala São Paulo para assistir um ensaio, né? Ótimo, claro, estar na Sala São Paulo, todo o impacto visual, todo o impacto sensorial daquilo, é claro que isso transforma, não há a menor dúvida, né? Mas que tipo de trabalho você pode desenvolver para transformar essa experiência numa experiência cotidiana e não numa experiência pontual que nunca vai se repetir, né? Então, é claro que acho que esse é um modelo que precisa ser abandonado, precisa ser repensado, mas, enfim, com imaginação, você pode encontrar diversas maneiras de estabelecer esse contato com o público e com públicos diferentes, né? Você tem, por exemplo, na Inglaterra, projetos muito interessantes, né, de você colocar o músico em contato com o público de uma forma diferente, quer dizer, você pegar uma criança que vai assistir um concerto e coloca lá uma lousa, né, ela pode pegar uns ímãs com as notas e ela vai colocando as notas assim, e aí o violininho espalha da orquestra, vai lá do lado dela e toca a composição dela, por exemplo, né? Ações na comunidade, formas de envolver o público na decisão daquilo que você vai fazer, então, o que eu vou tocar, onde eu vou tocar, e assim por diante. Formas existem, mas eu acho que todas elas têm um limite enquanto você não mudar a sua configuração como instituição e o seu pensamento como instituição. E isso só se faz se abrindo para a diversidade, né? Quando você fala das instituições, a impressão que eu tenho, eu não conversei tanto com gestores, não tenho uma carreira tão longeva, né, longeva e com sucesso quanto a tua, mas o que eu percebo é que parece que ainda há um pequeno método do... Se a pessoa for eficiente, ela estará aqui. Se ela não está aqui, é porque ela não teve eficiência o bastante. Então, a gente, por conta de estar no campo da performance, a gente exclui as pessoas, né, por conta de um tipo de específico de performance. Não sei se a minha percepção está correta, mas parece que isso acontece bastante. Deixa eu ver o currículo, deixa eu ver onde esteve, deixa eu ver o que escreveu, o que falou, o que fez. Então, a gente acaba não tendo escopos diferentes de representatividade. Eu acho que a gente tem essa ideia, né, da igualdade de oportunidade. Qualquer um pode fazer uma audição, né, qualquer um pode concorrer, você tem o biombo, ninguém está vendo, mas eu acho que a gente não discutir a questão da equidade mais do que da igualdade, né? Eu acho que é um exercício retórico
de uma pobreza gigantesca, né? É muito fácil você dizer, olha, se não está aqui é porque não tem talento, né? Puxa vida, num país desigual como o Brasil, isso é muito fácil, né? É muito fácil você dizer isso, né? E você diz isso porque dá muito mais trabalho fazer o contrário, né? Dá muito mais trabalho você trabalhar com a noção de equidade, você reconhecer que você tem uma desigualdade social profunda e arraigada na sociedade, que as ideias não são, que as oportunidades não são as mesmas, né? Então, é uma questão que precisava ser pensada. Mas eu acho que o grande problema, né, é que não são fáceis as respostas para todas essas perguntas, né? Não é que tem um manual que você vai lá, consulta e resolve. Mas o problema, para mim, é a resistência a fazer as perguntas, né? Eu acho que isso porque é uma coisa muito maluca. Se você for pensar, né, essa aura de explosividade, né, que a música clássica ela construiu com o tempo, né, como se isso a justificasse, né? Ao mesmo tempo, você tem isso te justifica e faz de você uma coisa tão importante, né, tão fora do mundo cotidiano, porque você é tão especial, você é tão único, né? Mas, ao mesmo tempo, né, há um paradoxo, talvez, né, porque as instituições estão sempre com medo de acabarem, né? Então, eu sou tão especial, mas eu posso acabar a qualquer momento, né? Então, talvez seja um paradoxo, é uma coisa meio maluca. Mas o que acontece é que, muitas vezes, quando você questiona essas coisas, né, elas são recebidas de uma forma assim, você vai ficar falando isso, vai ficar questionando a orquestra, o teatro, vão acabar, né? E eu acho que é o contrário, na verdade, para não acabar, talvez seja necessário esse tipo de reflexão, né? Mas então, eu acho que o grande problema é a resistência ainda às perguntas, né? E a percepção de que você só encontra respostas para elas quando você se abre, você se desencastela, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, eu estou falando demais, desculpe, menino, qualquer coisa você me corta, Por tá? favor, pode falar. O programa é todo seu. Quanto Você mais me você corta. fala, melhor para a gente. O pior entrevistado é o jornalista, né? Porque então a gente sabe entrevistar, ser entrevistado é péssimo. Mas existe uma realidade no Brasil que eu acho muito interessante para os dois lados, né? A gente tem uma riqueza de projetos sociais, né? De projetos de formação musical e inclusão social, né? Que é um termo talvez a gente tenha que repensar também. Né? O Ricardo Castro fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala: a gente não tem que falar formação musical e inclusão. Toda formação tem que ser inclusiva, né? Então, a gente tem que parar com essa coisa de juntar. Não, toda formação tem que ser inclusiva, né? Mas o fato é que a gente está formando, né? Se a gente for pensar, os projetos sempre existiram, mas se a gente for fazer uma conta aqui, né? O Instituto Pacarelli está fazendo 25 anos, o Neugibá está fazendo, acho que, bom, já passou dos 10 anos, o projeto da IMESP, enfim, né, os projetos no Rio de Janeiro, eles ganharam muita força nos últimos 20 anos. Né? Isso significa que a gente já tem 20 anos de músicos formados. Desculpa, agora Né? te cortando, quando acho que um pouquinho antes da pandemia, né? Nós tivemos uma tentativa de corte grande ao Projeto Guri, e se não fosse as Isso. forças da rede, o Projeto Guri teria aí um corte muito grande, né? Exatamente. Então você tem o Projeto Guri, então a gente está falando de projetos que têm pelo menos 20 anos, 20 e poucos anos, então eles já formaram uma quantidade considerável de músicos, né? E músicos que carregam essa diversidade, né? E que olham para a música de uma maneira diferente, até porque a formação que eles recebem é uma formação que tem uma preocupação mais humanista, né? Tem uma preocupação de estabelecer com a música uma relação diferente, né? A gente pensa no Neugibá, por exemplo, a ideia de que você aprende ensinando, né? Então que tudo que você aprende você tem que passar adiante, né? Então eu acho muito bonita essa ideia, né, desse diálogo, né? Aquela pessoa que teve uma aula de violino na vida, ela já sabe mais do que aquela que nunca teve aula, então ela já pode compartilhar alguma coisa, né? Então acho muito bonito essa ideia de compartilhamento de uma forma concreta e não apenas como um conceito, né? Então, é um olhar diferente para a música, né? E é uma geração nova que está inserida em questões novas, né? Seja da relação com a internet, seja da sensibilidade para temas que são contemporâneos, são novos, né? E assim por diante, né? Então, me causa muito espanto e desespero, às vezes, né? Como as nossas instituições, elas estão fechadas para essas gerações que estão chegando, né?
Assim, eu acho que você exigir que a nova geração resolva os problemas é uma sacanagem gigantesca. Né? Olha, vem cá, a gente teve um problema aqui que é mais de 100 anos de problema, vem cá e resolve. Não é sacanagem, né? A gente não pode esperar que as novas gerações resolvam todas as questões, mas a gente pode, no diálogo com essas novas gerações, descobrir perguntas que a gente nem sabia que existiam. Né? E buscar em conjunto as respostas, e tentar, e errar, e acertar, e errar, e acertar. Mas você tem que estar disposto a fazer isso, você tem que estar disposto a se abrir, né? Você tem que estar disposto aquilo que você, a estar aberto para aquilo que você não conhece. Né? E essa, eu acho que é a principal dificuldade. Excelente. Com você falando agora das críticas, aí o Irineu, né, ele fez uma frase, uma crítica aí lapidar a uma das instituições grandes que a gente tem, né? Falou que por exemplo, nós temos a Sala São Paulo, que está ali na Luz, na Cracolândia, né? E a gente não vê ações da Sala São Paulo para, né, aquele entorno, em mudar aquele entorno. Não que seja responsabilidade política deles, mas se tratando de arte, talvez seria interessante a gente tivesse isso no escopo artístico, a gente vê que sabe que isso está muito longe, né? E esse poder de crítica de vocês, né, alguma vez já te custou alguma reprimenda? Opa, peraí, você está criticando muito, agora vai ter que silenciar um pouco. Olha, tem muita gente que se recusa a falar comigo, e isso de fato existe. Mas, não, assim, da parte da imprensa, assim, do jornal, da revista, nunca. Né? Pelo contrário, eu sempre tive liberdade de escrever o que eu bem entendesse. Né? E o que vem muito é aquela coisa, você não sabe como é aqui dentro, você não sabe a dificuldade, você não sabe a coisa. E a minha resposta para isso sempre é a seguinte: olha, gente, não fui eu que mandei você dirigir a orquestra, entendeu? Arranja outra produção, entendeu? Você não está aí, você não está recebendo salário para fazer isso, então te vira, amigo, não fui eu que escolhi, entendeu? Não fui eu que... Não estou te obrigando a ficar aí, né? Eu acho que se você assume uma orquestra pública, enfim, uma instituição pública, você tem que se dedicar a essas questões, enfim, né? Eu acho que realmente as nossas instituições, elas têm uma dificuldade de dialogar, né, com o mundo lá fora, né? Isso acho que isso, enfim, não é nada original que eu estou dizendo. Isso é uma coisa que fica claro para qualquer um que acompanhe um pouco, né? Você falou do caso da USESP, da Sala São Paulo, ali na Cracolândia, né? Não é só a USESP, né? Você tem a USESP, você tem a Pinacoteca, você tem ali a Estação Pinacoteca, que fica ali ao lado da Sala São Paulo, você tem o Museu da Língua Portuguesa, você tem uma série de instituições culturais ali do lado, né, que não tem ações voltadas para aquela região. Né? E o que me parece, isso para mim parece muito simbólico, né? Quando houve aqueles conflitos, normalmente conflito muito grande ali na Cracolândia, foi no começo, acho, da gestão João Dória na prefeitura, né, o que as instituições musicais fizeram? Fecharam a porta, cancelaram tudo que eu fazer, e, bom, quando coisas voltarem ao normal, eu retorno, né? E, enfim, é difícil você pensar como é que eu posso ajudar, entendeu? Quer dizer, eu vou pegar um violinista para ir tocando e... Em outra parte, parece um pouco paradoxal, porque a gente espera uma atividade terapêutica da arte, às vezes, uma atividade um pouco salvadora, né, religiosa. E agora, Sim. esse fechar de portas das instituições é muito simbólico, né? A gente não tem nada a ver com isso. Isso é um problema político, educacional. Vocês resolvam de algum jeito, a gente não vai Exatamente. meter. Quando vocês resolverem tudo isso, aí a gente faz até um concerto ali na Praça Júlio Prestes. Não, entendeu? Quando resolver é fácil, entendeu? E isso aqui eu acho então isso muito, muito simbólico, né? Eu acho que muitas vezes a Sala São Paulo ela se comporta como se fosse um quarteirão de Viena na Cracolândia, né? E não dá, né? Infelizmente a gente não... Infelizmente não, quer dizer, a realidade é essa, a gente não está em Viena, né? Então a gente tem que repensar. E mesmo isso, viu? Para ser bem sincero, vou te dizer, há alguns anos eu conversei com o diretor da Concertgebouw de Amsterdã, né? Teve aqui no Brasil, quer saber eu tocar aqui, ele visitou vários projetos, o Guri, enfim, e eu tive a chance de entrevistá-lo, e uma hora ele falou para mim o seguinte: se se nos próximos 20 anos eu não criar uma resposta a respeito de para que eu existo,
de qual é a minha função como instituição, eu acabei. Então, assim, eu tenho 20 anos para chegar a essa resposta. E aí eu acho muito interessante que, veja, a Concertgebouw, que é uma orquestra de escopo mundial, entendeu? Que mais consolidada é impossível, né? E se ela está preocupada com isso, como é que a gente pode se dar o luxo de não estar? Entendeu? Essa não é uma questão só brasileira, ela é uma questão mundial, né? E eu acho que a realidade brasileira ela pode oferecer respostas muito interessantes, justamente pela complexidade dela, porque ela te força a mergulhar no assunto de uma outra maneira, né? Agora, o que não dá é a inação, né? Eu acho que isso é muito... de novo, eu falo assim, não são respostas fáceis, né? Não sei como é que você pode... mas você tem que parar e pensar como, pelo menos você tem que ter o desejo de fazer isso, você tem que ter o desejo de dialogar com isso, né? Ou mesmo hoje, quando a gente pensa na nossa realidade, né, de como a cultura está sendo tratada no país, né? Você tem uma Secretaria de Cultura que faltam adjetivos, né? Eu digo que esse governo, além de tudo que ele roubou da gente, ele roubou também os adjetivos, porque a gente nem os adjetivos mais a gente consegue, porque nenhum deles dá conta, né? Porque é tão assustador o que Eu acontece. lembro de um texto da Folha da Marilis Pereira Jorge, que ela elencava, né, vários adjetivos. Isso, Depois, acho que não era o Rubens Braga, um outro articulista já tinha tentado fazer antes de um outro colega dele que estava lá isso, escrevendo adjetivos, e exatamente. ninguém consegue Né? adjetivar a Então, política nacional. e aí me chama muito a atenção que você tem esse ataque, né, direto à cultura, né? E nenhuma instituição cultural fala absolutamente nada a respeito, né? Eu entendo que há uma questão, que é claro, de autopreservação, existe, claro, você depende de lei Rouanet, que é uma lei federal, você depende de uma série de coisas, né, e você tem medo de se expor e ser, enfim, sofrer algum tipo de represália. Mas isso é tudo menos republicano, né? Então, eu acho que as instituições, não apenas as culturais, as instituições sólidas do país, elas têm que ter essa representatividade e têm que forçar que esse debate seja um debate republicano, né? E eu acho que elas se escondem muito, né? Enfim, é claro que o jornalista, né, nesse contexto, ele pode falar muito mais facilmente, né? Eu posso escrever sobre isso, né, seja nas redes sociais, seja nos meus textos, porque, enfim, né, que represália eu vou, né, eu não estou diretamente interessado, né, digamos assim, não sou parte interessada, sou indiretamente, talvez, mas então, eu acho que o jornalismo faz isso, o jornalismo coloca essas questões, o jornalismo musical está constantemente tocando essas questões, mas eu acho que as instituições elas poderiam ter uma postura mais ativa, né, e entender que isso não apenas favorece a elas, mas favorece o debate cultural, favorece a própria valorização da cultura, né? Eu lembro que quando houve um corte grande, né, de orçamento, né, na USESP, eu lembro que foram quase 10 milhões, aí a orquestra falou, não, mas está tudo bem, não vai mudar em nada, né, a nossa atividade. Aí o que eu pensei imediatamente foi, bom, então estava sobrando 10 milhões. Isso não vai mudar em nada, estava sobrando 10 milhões. Mas é isso, quer dizer, eu não vou desagradar o governo, porque eles podem cortar mais 10, né? Mas, enfim, será que essa dinâmica é a dinâmica republicana, é a dinâmica correta, né? Enfim, então, eu acho que as instituições podiam se unir mais, podiam ter força, ter representatividade e assim por diante. É uma Mas, enfim, eu não dinâmica quero da também ficar aqui submissão, falando né? a nossa conversa inteira mal das instituições. Mas, enfim. Só um pouquinho mais, deixa eu trazer um tweet, o que é Claro, interessante. por favor, não, eu posso falar à vontade, é só... Te citando agora, você tuitou. Talvez não devesse ser surpreendente, mas o conceito jovem músico bolsonarista é um negócio que não me entra na cabeça. Não, o jovem músico bolsonarista, para mim, é um negócio que é muito difícil. Olha, eu acho que a gente tem que ter tolerância, mais jornalista, a gente tem que estar aberto para compreender, não sei o quê, mas isso é uma coisa que eu tenho realmente muito pouca dificuldade, né? Porque eu vejo o jovem músico, né, é aquele que bom, é alguém que está começando a vida e quer dedicar sua vida à arte, né? E aí apoia um governo que diz a todo instante para ele que, olha, a arte é uma bobagem, se depender de mim, esse negócio acaba, né? Então eu não entendo assim esse desejo de autodestruição, né, do jovem artista bolsonarista. Para mim é uma coisa complicada, né? E mais ainda, né, aquelas incoerências que são
muito divertidas, seriam muito divertidas se não fossem profundamente deprimentes, né? Que é aquele jovem que se formou numa escola pública de música, isso é um projeto do Estado, né? E aí eu disse, porque o Estado não pode ter esse... E isso, infelizmente, não é só o jovem. Você tem muitos músicos que pensam dessa forma, né? Você tem muitos músicos que pensam, que trabalham em orquestras públicas e acham que o Estado não tem que se meter em nada, né? Mas tudo bem. Acho que essa é uma outra época, uma outra geração, enfim. Continua sendo, para mim, um problema cognitivo sério. Mas, enfim, é uma outra geração. Agora, o jovem músico, o jovem artista bolsonarista, para mim, é um conceito que eu ainda não entendi, né? Acho que precisaria de mais tempo para entender, mas eu espero que a gente não tenha esse tempo todo para entender. Então, enfim. O financiamento total das atividades artísticas através da iniciativa privada é um mito? Olha, eu acho que você imaginar que um projeto artístico, uma orquestra, uma sala de concertos, ou uma ópera, um teatro de ópera, que ele vá se bancar única e exclusivamente pela iniciativa privada, eu acho que é uma ilusão. Tá? Eu acho que é essa ideia de que você pode criar um sistema de produção, você pode... Enfim, eu acho que isso é um pouco... teatro de ópera. Se você fizer uma ópera por dia, você vai ganhar... você vai ter, como o Metropolitan de Nova York, ou a Ópera de Viena, tem uma ópera por dia, você tem lá 6 produções novas no ano, e aí o resto do ano você repete produções antigas, você faz 6 novas, 20 antigas, então as 20 antigas você não tem que pagar mais, porque elas já estão prontas, então o dinheiro de bilheteria vem livre, então você... Eu acho que a gente tem que pensar, se o modelo funciona em Nova York, funciona em Viena, ok, mas a gente tem que pensar que no nosso contexto, a gente não tem nem um histórico e centrais de produção que pudessem fazer isso, né? Então, eu acho que é uma realidade complicada, né? Então, eu acho muito difícil, né? Eu acho que se você não tem, da parte do governo, o investimento, né? Eu acho que fica muito difícil você imaginar a possibilidade de sobrevivência, né? Acho, sim, que você tem que buscar iniciativa privada, você tem que criar projetos com a iniciativa privada, mas a sua subsistência ela tem que ser garantida pelo Estado. Eu acho que isso pelo menos no momento que a gente vive, eu acho que não há muita alternativa, né? Agora, eu acho que é importante, né? É um conceito para o qual eu tenho me aberto muito, ainda que no primeiro momento eu tinha uma certa ressalva, que é a ideia da economia criativa. Eu acho que há uma necessidade também, é importante que os teatros, as salas de concerto, sejam capazes de mostrar que, apesar que não estão só recebendo um dinheiro e não estão devolvendo nada, que elas são capazes de mostrar, né? Eu acho muito mais interessante esse retorno do ponto de vista social, né? Eu acho muito interessante você mostrar os músicos que estão se formando. Só pontuando para você emendar na sua Claro. resposta, a gente tem esse tema da economia criativa bastante presente na gestão aí do governador João Dória, né? Junto com essa economia criativa, nós temos sucessivas doações à iniciativa privada, tanto agora e tudo mais. Uhum. Então, porque é um governo que se diz liberal e quer jogar nas contas aí da iniciativa privada mesmo, né, custear essas ações. E parece, pelo menos na minha percepção, isso parece muito efêmero. Na hora que mudar, ali não tivermos mais um João Dória para conseguir essas doações, acabou as nossas... Eu acho que o conceito de economia criativa, por exemplo, que o governo do Estado de São Paulo utiliza, é um conceito meio picareta, assim, porque economia criativa não significa se sustentem aí, vocês conseguem se sustentar, entendeu? Não é isso, né? Economia criativa não é você transferir para a iniciativa privada o funcionamento da instituição. A economia criativa é você só ressaltar e mostrar que aquela atividade que é bancada pelo Estado, ela traz um retorno econômico, um retorno financeiro, em termos de geração de emprego, geração de renda e tudo isso, né? Que não pode ser desconsiderado, né? Pega o exemplo do Festival Amazonas de Ópera, né? Que fez um levantamento e ele o retorno que ele dá para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, é muito maior do que boa parte das empresas, dos setores da Zona Franca, né? E que tem todo tipo de incentivo fiscal e assim por diante, né? Então, é você mostrar que a arte ela tem esse papel, né?
particularmente para mim, eu acho que essas coisas vão mudando com o tempo, né? Se a gente voltar ali 5, 6 anos atrás, uma valorização que se teve, uma revalorização que se teve da atividade cultural, ela estava muito ligada à questão social, né? Os projetos sociais e mostrar da música como uma ferramenta de construção de cidadania e tudo isso, né? Aí, no momento que você passa a ter, né, um governo de corte mais liberal, seja um governo federal, no estado, ou mesmo na prefeitura, né, aí você percebe que a revalorização passa agora por essa ideia da geração de emprego, da geração de renda e assim por diante, né? Acho que são fluxos, né, que vão mudando, né? São ideias que vão mudando. Então, daqui a pouco, sei lá, você muda uma configuração do governo e aí você volta a ter outra preocupação. Mas eu acho que a questão todas elas cabem, né? Tanto a questão da economia criativa como a questão do papel social da arte, né? E uma não precisa existir em detrimento da outra, né? Mas o problema realmente aqui é que a ideia de economia criativa ela é muito mal compreendida, provavelmente de propósito, né? Não é por acaso, né? Enfim, né? Então você passa a ter essa ideia de que não, olha, se a iniciativa privada banca tudo. Não banca, isso não existe. Acho que mesmo em países que têm essa tradição enorme, né, do financiamento privado, como os Estados Unidos, se você pega um teatro como o Metropolitan, né, em Nova York, que é inteiro, né, bancado pela iniciativa privada, né, ele tem muita dificuldade de fechar as contas no final do ano. Né? Então, isso pensando que a gente tem lá, né, mais de um século de tradição de investimento privado. Então, aqui que a gente não tem tradição nenhuma disso, né? A gente precisa lembrar sempre que a nossa iniciativa privada só investe porque pode descontar do imposto depois, senão não investia, né? Então, imaginar isso eu acho que é uma loucura. Eu não acho que é algo que possa, de fato, acontecer. Vamos para um outro tweet. Você diz: a ópera precisa de renovação dentro e fora do palco, mas quando alguém de outra área chega com ideias que já existem há tempos, enchendo a boca para falar que, enfim, algo de novo está sendo feito, aí é só arrogância, preguiça e falta de conhecimento mesmo. É isso. A gente escreve e depois as pessoas anotam. Não, é isso mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente fala em renovação da ópera, né, ou mesmo da música sinfônica, né, todo mundo quer renovar, né? Ninguém fala, eu não vou fazer a renovação. Todo mundo quer, né? É um discurso bonito, né? Um discurso fácil, né? Não, eu estou assumindo o teatro municipal, eu estou assumindo o teatro tal, o teatro, enfim, e vamos renovar a ópera, né? Claro, é um discurso fácil porque ninguém vai ser contra, né? A renovação, né? Quer dizer, na ópera ainda tem muita gente contra, mas enfim, vamos deixar eles de lado. O Peter Sellers, né, o diretor teatral, eu participei de uma conversa com ele e ele fala assim, eu não quero mais saber dessa gente, deixa para lá, eu não quero mais perder tempo com eles. Uma hora isso acaba, né? Enfim, então eu estou tentando usar esse conselho, mas enfim, falar em renovar é muito fácil, né? O que é difícil é você renovar de fato, né? Você buscar formas de renovação, né? Que são complicadas, né? Eu disse, as respostas não são fáceis, né? No campo da ópera você tem uma série de questões, né? Você tem a questão do público, você tem a questão de métodos de produção, você tem a questão de diálogo entre linguagens, você tem a questão de como lidar com o repertório antigo, né? Um repertório que muitas vezes traz dificuldade. Eu estava até agora lendo um artigo do Times na Inglaterra, né? Sobre a Madame Butterfly do Puccini, né? E que o articulista fala, é uma ópera sobre um americano que explora sexualmente uma menina de 15 anos, uma menina que acabou de perder o pai, uma menina que está numa situação terrível, né, e leva ela ao suicídio, né, claro, o Puccini escreve aquela música linda, né, então aquele dueto de amor, e faz você esquecer que aquilo é um estupro, né, de uma adolescente, né, e aí eles perguntam, como é que você lida com isso? Né? E eu acho que a nossa época ela coloca essa questão, e não dá para fugir dela. Então você tem uma série de questões, né, com relação à ópera, que são difíceis, mas que são questões que precisam ser tratadas, você não pode fugir delas. E aí o que me pega é quando alguém fala em renovação e trata como renovação algo que não é, algo que, por exemplo, você fala assim, olha, nós vamos fazer uma ópera com projeção de imagens
de cinema durante a ópera. Puxa vida, desde os anos 60, os anos 70 isso acontece. Entendeu? Então, assim, é muita preguiça, é muito desconhecimento, sabe? E é um preconceito com relação à ópera. Eu costumo brincar, olha, a ópera está atrasada, mas não é tão atrasada quanto algumas pessoas imaginam, né? Então, assim, isso Então, assim, e aí você passa por renovação algo que não é. E você, fazendo isso, você deixa de lado as questões que são realmente importantes, né? A questão de diversidade, a questão de representatividade, tudo isso são questões prementes, são questões que estão aqui, que estão pulando aqui em volta da gente, e a gente está fingindo que não está bem, está fingindo que elas não... Né? Então, eu falo assim, renovar a ópera, para mim, você tem que partir do pressuposto de que a ópera, como gênero, ela faz sentido e ela tem potência suficiente para tratar dessas questões todas, né? Eu acho que você falar em renovação da ópera, relativizando a importância da ópera, né? Não, eu vou no Teatro Municipal. Essa foi uma grande discussão, né, com relação ao Teatro Municipal de São Paulo, com uma proposta artística multicultural, de você ter outras Aproveitando que áreas. você falou do Teatro Municipal, eu gostaria que você pontuasse um pouco. Ele está passando agora por uma briga aí pela gestão, né? A gente tem a Fundação Sustenidos, a gente tem o Instituto Pacarelli e uma outra fundação, né? Se você Isso, a puder gente tinha a comentar. Santa Marcelina, que acabou saindo do processo, né? Então, assim, há essa questão municipal, né, essa multiculturalidade, como se diz, enfim, você tem outras áreas, você abrir o teatro, né, e eu, a rigor, não sou contra nada disso. Eu acho que não há problema algum em você ter teatro de prosa no Teatro Municipal, não vejo problema nenhum em você fazer sessões de cinema, exposições. Eu acho que o municipal ele só ganha com isso. O que me incomoda nesse debate é a ideia de que, olha, eu não consigo renovar o Teatro Municipal, eu não consigo trazer novos públicos com a ópera. Entendeu? Porque a ópera ela tem um problema. Eu nunca vou conseguir atrair gente com a ópera. Então eu vou atrair de outras formas, aí faço lá as óperas e quem quiser assiste, né? E eu acho que não, acho que essa é a saída mais fácil. Eu acho que não se trata de querer ou não outras formas de manifestação artística no municipal. Eu sou totalmente a favor disso. Mas sim de você acreditar que você renova e você busca uma relação diferente com o público, também por meio da ópera, né? Dá mais trabalho. Claro, você está lidando com um repertório, uma herança, com uma tradição muito pesada, né? Agora, com relação à gestão do municipal, né, e é uma questão que se arrasta já há anos, enfim, e que interfere muito no projeto artístico, né, porque você não tem uma possibilidade de consolidar um projeto artístico, né? Ali você tem, enfim, o problema ali é o formato está errado, o formato ele é muito engraçado, porque todo o formato foi colocado em prática em 2013, né? E desde então, todas as gestões que passaram pelo municipal disseram, o formato está errado, o formato não funciona. Mas o formato continua lá, ele está presente, né? Enfim, você tem uma figura da fundação, né, que é uma figura, que é enfim, né, é confuso, né? Para que serve a fundação? A fundação não serve para nada, a rigor, dentro de uma lógica do modelo de OS, né? Que é um modelo que a gente, enfim, que funciona, é um modelo que, se for ver o caso do ZESP, você pode criticar, né, as gestões do ZESP, as questões artísticas, claro que pode, mas você não tem como negar o fato de que, pela primeira vez, você tem uma instituição que funciona há mais de 20 anos, né, e que há mais de 20 anos consegue realizar um trabalho sem nunca ter sido vítima de uma interrupção ou algo do tipo. Então, o modelo funciona, né? Ele não é uma privatização, como as pessoas muitas vezes dizem, né? Enfim. Então, você tem um problema, né, que é esse, enfim, você tem, na verdade, a figura da fundação, que é uma figura que duplica, né? Você passa a ter 2 diretores artísticos, dois de cada, né? Dentro e aí, como é que você estabelece um contrato, como é que você trabalha independente das alternâncias dentro da política cultural, porque elas acontecem, troca o secretário, muda tudo, né? Então, como é que eu me protejo disso? Se você está muito sujeito a isso, se você não tem independência na hora de fazer gestão, não adianta, né? Aí você parece que mudou, mas não mudou, né? E você tem hoje essa questão de quem é sustenido já assumiu o teatro, ela tem um contrato de gestão, aí você tem um questionamento a respeito do processo, do edital, enfim, que é uma coisa que está acontecendo, né? Essa é uma questão legal que vai ter que ser decidida, né? Enfim,
não é nenhuma questão de opinião, eu acho que é uma questão legal, que tem que ser resolvida, que está no Tribunal de Contas, que vai passar pela Corregedoria, pela Secretaria, enfim, né? É uma questão legal que vai ser decidida de alguma forma. Mas eu acho que esse problema ele existe justamente porque o modelo é falho, porque o modelo está errado, né? Mas, enfim, é claro que mudar o modelo aí precisa de força política, você precisa... E aí, justiça seja feita, sabe, Vanilo, porque houve uma tentativa, né, na gestão anterior de acabar com a fundação, de modernizar o modelo, né? A questão é que você acaba com a fundação hoje ela é responsável pelas escolas de música e de bailado também, né? Então, você acabando com a fundação, você precisaria fazer um novo tipo de contrato com as escolas, que seria um modelo VOS também, né? E os professores e alunos também, ao saber disso, foram à Câmara e criaram uma campanha, não deixem acabar com a escola, não deixem acabar com a escola, quando isso, na verdade, nunca tinha sido colocado. Entendeu? Então, acho que também, às vezes, falta também para os artistas a vontade de entender e também de passar por esse processo de modernização, sabe? Entender, preservando, claro, os seus direitos, brigando pelos seus direitos, indo à imprensa quando você acha que seus direitos não estão sendo mantidos, mas de uma cabeça aberta, de uma maneira honesta, né? Então... Há certo maniqueísmo nas questões, né? Sim, sim, né? Enfim, eu acho que Mas, enfim, deixa eu falar mal um pouco dos jornalistas também, porque eu estou falando mal de todo mundo, basicamente, e aí fica parecendo né, que pô, nós somos virtuosos, né, e todo mundo é ruim. Mas não é isso. Eu acho que, enfim, acho que é papel do jornalista apontar essas questões, como é papel do meio musical também questionar o jornalista, questionar a crítica, questionar o nosso trabalho, sabe? Eu não me incomodo quando esse questionamento vem, né? E estou sempre pronto a debater, a discutir, né? Enfim, acho que isso é importante. A imprensa ela é falha também, ela erra, né? A gente comete equívocos, né? Como qualquer atividade. Então, acho que é importante que esse diálogo aconteça. Não for um diálogo, né? Às vezes, simplesmente, a pessoa se recusa a falar com você, não, com esse jornalista eu não falo mais, com aquele eu não falo mais. Enfim, aí você está interditando o debate. Aí, paciência, é a escolha pessoal de cada um. Ainda que, não, eu já ia falar mal de novo da instituição, então pronto. Essa parte era para falar mal Aproveitando do que você, jornalista. né, falou aí dos convidados e dos jornalistas, né? Eu entendo uma berlinda muito grande, né? Eu acho que depois foi a terceira, quarta Taça Viva. Eu falei, não, gostaria de conversar com o Irineu Franco Perpétuo, né? Falar com o João Luiz Sampaio. Eu pensei, nossa, eu vou entrevistar entrevistadores, eu vou falar com jornalistas. Que coisa horrível. Papel muito difícil. Aproveitando. Imagina, tá? Como dos convites, assim, agora você falando, há pessoas que não querem conversar, que interditam o debate, mas a gente vê que isso acontece bastante no meio. Eu vejo que há um discurso, às vezes, de algumas figuras muito progressistas, muito abertos aos debates e tudo mais, e quando você fala, legal, vamos conversar, vamos falar das suas ideias, aí eu te dou todo o espaço possível, essas coisas, não posso. Eu tenho agenda daqui a 2024, daí a gente conversa, mas agora não. Uhum. Sim. A Isso é muito frequente. Eu acho que essa interdição do debate é uma coisa que me assusta muito. Assim. E uma falta de compreensão, acho, também do papel da imprensa nesse processo, sabe? Para pegar um exemplo recente, tá? Eu poderia citar aqui vários outros. Esse questionamento que o Instituto Bacarelli está fazendo com relação à escolha da Sustenise para gerir o Teatro Municipal, né? Há uma percepção errada, né, de que no momento em que você cobre isso, você escreve sobre isso, que você está defendendo um lado ou outro, né? E não, quer dizer, é simplesmente o fato de que você tem você tem um contrato de gestão com um dos principais teatros do país, da América Latina, um contrato que envolve 600 milhões de reais no período de 5 anos, e isso está sendo questionado. Então, assim, isso é notícia, você tem que reportar isso, né? E reportar isso não significa que você torce para um ou torce para o outro. Sabe? Não é. Eu posso até ter a minha opinião pessoal, acho que isso, mas enfim, existem fatos, e contra os fatos você não briga, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim de que como você falou, é a interdição do debate. Assim, não, entendeu? Eu não quero que certos assuntos sejam tratados, eu não quero que certos assuntos sejam abordados.
e isso não é republicano, entendeu? E eu acho que ainda mais no mundo da arte, é algo que para mim também é difícil de entender, né? Porque a arte é diálogo, né? Deveria ser diálogo, né? E diálogo pressupõe uma abertura para o outro, né? E isso eu sinto que no nosso meio musical é muito difícil às vezes, né? Você compreender o outro, a experiência do outro, como você falou na sua introdução, né? Eu às vezes conversando com jovens músicos, né? E que tem às vezes ideias, né? Eu lembro que uma vez um grupo de músicos do Chico Pacarelli, né? Comentou, falou assim, não, a gente quer montar um quarteto de cordas, a gente quer fazer um repertório assim, não sei o quê. Mas aí estavam todos animados. Aí depois encontrei eles e falei assim, não, a gente desistiu, nossos professores falaram que não ia dar certo, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Talvez a experiência do professor tenha sido uma experiência ruim mesmo, né? Talvez quando ele foi jovem, ele tentou fazer um quarteto, não deu certo e tudo mais. Mas eu acho que o jovem tem direito a construir as suas próprias frustrações, né? E não herdar as frustrações dos mais velhos, né? O Então, direito você tem ao direito erro. a errar, né? Você tem direito a fazer uma coisa que não vai dar certo, né? E eu acho que essa generosidade com o outro, né? Acho que isso muitas vezes falta, né? E ainda mais quando você está lidando com jovens, né? Com jovens que estão descobrindo o que querem fazer e como querem fazer, né? Vamos dizer, quer dizer, a juventude ela não é um problema, né? Todos nós fomos jovens, todos nós passamos por isso, né? E ela não é um problema, ela é uma fase, né? E o diálogo, né, entre essas gerações, ela pode ser muito enriquecedor, se ele acontecer. Eu lembro que durante muito tempo os escopos dos jovens, né, eram, nossa, eu tenho que sair do Brasil para estudar, porque lá fora, né, eu vou aprender de fato a tocar. E muitos desses jovens saíram do Brasil, estudaram, então a gente tem, né, violistas aí, pelo menos mais perto da minha área, mas instrumentistas em geral saíram e voltaram, né, e estão hoje aqui estudando. E, em parte a gente Uhum. ainda diz isso, né, não, tem que sair do Brasil, estudar e tudo mais. Poxa, esses caras saíram, estudaram, voltaram, tô aqui ensinando, ainda tem que sair de novo. O futuro só tá lá fora, aqui não dá para construir nada, né? Então a gente tem sempre essa percepção meio vira-lata, como diria o Nelson Sim, Rodrigues sim. do pensamento, né? E, de fato, você tem uma questão que eu acho que isso passa também por você entender como que você diversifica, né, as possibilidades de atuação, né, dos músicos e assim por diante. Por que eu digo isso? Se você for olhar hoje, quer dizer, de orquestras profissionais no Brasil, assim, orquestras que tenham temporadas regulares, orquestras, né, que são orquestras em que os músicos são contratados, né, que os músicos se juntam de vez em quando para fazer um concerto, enfim, que tem orçamento, que tem programação e tudo mais, são poucas, né? Talvez a gente junte aí 12, 10, 12, estou aqui chutando alto, né? Não que sejam as únicas, mas as outras você tem essa Isso com realidade, né? São orquestras reestruturações fixas. constantes, como a Orquestra Filarmônica de Goiás, né? Acabou de passar por uma Isso, reestruturação. exatamente. Que acabou e não acabou, né? Veja, né? Isso, né? Que é muito maluco, né? Você tem um secretário de Cultura e fala: nós não vamos acabar com a Filarmônica é muito importante para a gente. A gente só vai mandar todos os músicos embora e fechar a porta. Mas a orquestra não acabou. Enfim, né? São coisas que são inacreditáveis. Mas, enfim, então, assim, se você pensar 10, 12 orquestras, né? Vamos pegar um exemplo. O Cláudio Toni fala muito disso, né? Dá esse exemplo. Vamos pegar um fagotista, um jovem fagotista. O cara é muito bom. Ele consegue um emprego para ser o fagote da USESP. Vai interessar a USESP que esse cara fique na orquestra 20 anos, entendeu? Ele vai fazer parte da construção do som da orquestra, entendeu? Vamos pegar, sei lá, uma trompista. Ou se ela for contratada pela Filarmônica de Minas, de Goiás, ou Orquestra de Sergipe, enfim, se for de Salvador, da Bahia, enfim, a orquestra vai contratar e quer ficar com ela, né? Então, no fundo, você tem poucas vagas para a quantidade de músicos que você está formando, né? Então, assim, o que esses músicos vão fazer, né? Então, você tem que começar, talvez, a pensar em possibilidades que estejam além do trabalho numa orquestra sinfônica, né? Então, você tem a música de câmara, você tem
possibilidade de criar projetos, né? A gente fala muito das capitais, né? A gente tem essa obsessão pelas capitais, mas você tem todo o interior do Brasil que não tem música, o interior de São Paulo que não tem música, né? Então, projetos de circulação, projetos de trabalho de repertório, né, projetos ligados à academia, em que você tem um repertório pesquisado, que ganha interpretação, e você tem outras possibilidades, né? Mas eu acho que se investe muito pouco nessas possibilidades, né? E eu acho que hoje, quando você pensa em formar músicos, acho que também tem que trabalhar essa questão, né? Não apenas que você seja um bom músico, né? É claro, é o ponto de partida, enfim, né? Como um jornalista, se não sabe escrever, não tem como, né? É o básico, né? A questão técnica é fundamental, né? Mas para além disso, né? O quanto você é capaz também de colocar essas possibilidades, né? Eu acho que aí você vai ampliando esse mercado, você vai criando profissionais com experiências mais ricas, né? Você, ao ampliar esse mercado, a gente talvez você comece a relativizar a ideia de que você precisa sair, né? É claro que sair para o músico talvez seja uma coisa incrível, entendeu? Porque, de fato, ele vai ter um outro contexto, uma outra contato com outros professores, né? Mas se você pega a qualidade dos nossos professores, né? A ideia de que você não tem professores bons no Brasil, isso não existe, né? Acho que se isso foi realidade 20, 30 anos atrás, não sei. Mas hoje, com certeza, não é, né? Então, claro, você pode sair, você vai ter outras experiências, você vai conhecer outros lugares, você vai ter uma formação diferente, acho que está perfeito, assim, não tenho nada contra, mas acho que ainda são poucos os que conseguem fazer isso, não apenas porque não tem o talento, mas porque fazer isso significa tem um custo, né? E aí a gente volta àquela questão da equidade, né? A gente cansa de ver músicos que são aprovados para estudar na Europa e não tem dinheiro para comprar passagem, né? Ou para se manter um mês na Europa, né? Então não é fácil isso, né? Então a gente tem que pensar também em quem fica, né? E nas possibilidades que quem fica vai ter, né? Para mim é a crueldade extrema, assim, sabe? Ela faz uma prova, entra no Conservatório Europeu e não vai porque não tem como comprar passagem. Para mim isso é um dos sinais que algo fracassou no nosso meio musical, sabe? Porque meu Deus, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que começar a pensar num meio musical para a quantidade de música que a gente está formando. Não adianta. Falando desses requintes de qualidades extremas, eu conversei com a Ana Murakawa, né, que é violinista e tem uma trajetória aí de sucesso e tentou, né, mobilizou as redes brasileiras para conseguir manter o visto em Sydney. E parte da trajetória dela, ela fala que, por exemplo, foi para a Bulgária, conseguiu bolsa, foi muito nova para a Bulgária, conseguiu bolsa. Quando chegou lá, tinha uma professora que era super carrasca, então, fala, eu estudava 8 horas por dia chorando, eu falo, poxa vida, você já fez tudo que era possível fazer, né? Ganhou bolsa, foi, conseguiu, e ainda está dessa maneira. Então, são realidades muito difíceis, né? Isso é um ciclo muito perverso que a gente vê se perpetuando. Tudo bem. Só mais 2 perguntas, pode ser? Claro, vamos lá. Ok. Então, mais um dos tweets, e depois eu faço uma pergunta. Negaram um projeto a aprovação da Lei Rouanet usando o argumento de que a arte deve nos aproximar de Deus, citando Bach, ainda por cima. O que nossas instituições culturais têm a dizer sobre isso? Ou elas não têm nada a dizer sobre o que acontece na cultura do país? Qual você acha que seria, por exemplo, uma resposta enfática sobre isso das nossas instituições? Olha, eu acho que você pode pensar em várias respostas fortes. Entendeu? Se você não quer ir à imprensa e criticar o governo especificamente, entendeu? Você pode bolar um concerto, você pode bolar um projeto para mostrar que não se trata disso, entendeu? Para deixar uma mensagem muito clara. Não use o nome de Bach em vão, entendeu? Se você é preconceituoso, se você tem uma visão limitada do que é arte, se você não entendeu nada do que se trata a cultura e a arte, ok, mas não usa Bach para justificar o que você está fazendo, sabe? Eu acho que eu acho curioso justamente isso, né? Porque você tem essa ideia de uma cultura elevada, uma cultura e a música clássica e a ópera vira e mexe são utilizados por essas pessoas, né, para defender essa ideia, né? E eu fico muito ofendido,
puto da vida, entendeu? Sei lá, eu acho que todo mundo devia ficar, entendeu? Porque isso só reforça, né? Se você não fala nada, né, quando alguém usa bar para dizer uma pataquada dessa, uma bobagem dessa, também que você concorda, né? Enfim, é claro que não concorda, eu sei que não concorda, mas assim, num contexto em que a sua atividade já tem essa pecha de elitista, já tem tudo isso, eu acho que é seu papel chegar e dizer, olha, não é nada disso, entendeu? Então vamos fazer aqui uma paixão de bar, de graça, venham todos aqui, vamos fazer na praça, não sei, entendeu? Mas algum tipo de ação, entendeu? Para mostrar que, olha, é de outra coisa que a gente está falando, isso é bobagem. Eu lembro do José Miguel Wisner que escreveu uma música chamada A Terra Plana, né? Em contraposição aí aos terraplanistas, né? A Terra plana no espaço, não a Terra é plana. Isso foi genial. Pois é, entendeu? É esse tipo de ação, sabe? Que você pode fazer, você não se você sair um pouquinho daquela sua coisa assim, na hora, nada me afeta, porque sai um pouquinho, você entra no jogo do debate cultural, entendeu? E eu acho que você não tem nada a perder a fazer isso. Quais são os seus projetos aí para o futuro, agora saindo desse período término, né, de pandemia? Esperamos, temos mais livros, mais críticas. Quais são os seus projetos? Olha, eu terminei de escrever uma biografia do Carlos Gomes, tá? Que eu acho que é um compositor muito maltratado pela bibliografia, claro, com algumas exceções, mas acho que é um compositor muito maltratado, um compositor que ficou, que foi transformado a certa altura ali pela ditadura militar num herói, num mito, né? E isso só afasta a gente da figura, da música dele e da figura humana dele. Então, eu escrevi essa biografia, foram alguns anos de pesquisa, para tentar mostrar essa figura muito mais humana, uma figura, né, que não tem nada a ver com o herói, não tem nada a ver com o mito. Esse livro era para ter saído no meio do ano passado, com a pandemia, ele acabou sendo adiado, deve sair agora no começo do ano, né? Enfim, é muito tempo de pesquisa, né? Então você, quando acaba, você meio que dá uma, né, quer parar um pouquinho, né? Mas eu não consigo muito, então eu fico, na verdade, eu acho que para mim um projeto importante agora, e não sei que forma ele vai ter ainda, se é um livro, mas ou algum outro formato, eu acho que é uma discussão sistemática desse papel das instituições dentro do contexto cultural, levantar casos, levantar exemplos, levantar possibilidades. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que tentar reunir isso e pensar sobre isso, refletir conceitualmente sobre isso, mas refletir também do ponto de vista prático. É um tema que me interessa, acho que é um tema importante, né? E tem um outro tema também, sobre o qual eu já tenho um projeto, estou ainda burilando ele, enfim, mas que é entender um pouco, pegar justamente essa ideia dessas 2 décadas desses projetos sociais no Brasil e tentar fazer tentar retratar, enfim, em que medida esses projetos transformaram o meio musical, sabe? Conversar com alunos, conversar com especialistas, enfim, fazer uma pesquisa mesmo. Como eu disse, ainda estou formatando, mas entender qual que é o real impacto que esses projetos têm no meio musical, em que medida a ideia, o conceito desses projetos, eles já começam a fazer parte, né, do nosso meio musical, já começam a fazer parte de uma possível mudança do meio musical. Então, é um projeto também que, para mim, também essa possibilidade. Enfim, vou falar só desses, porque senão a cabeça vai indo e aí é muita coisa. Mas, enfim, eu acho que pensar essas questões, eu acho que, para mim, é muito importante. Ótimo, a Beleza do Som está aqui para somar coro, né? A sua voz, esses projetos são ótimos, será sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. Para finalizar, para João Luiz Sampaio, de onde vem a Beleza do Som? Olha, eu lembro de uma frase do Daniel Barenboim, do maestro, que ele fala o seguinte, né? Que é o silêncio para a música, ele é como a força da gravidade para a gente. Você sabe que é esse o papel que o silêncio tem para o som, né? Para a música, né? E ele defende um pouco a ideia de que
A música começa no silêncio, né? O primeiro instante da música é o silêncio, antes que o som apareça, né? E aí o som vem, depois ele termina e volta ao silêncio. Eu acho essa ideia muito bonita, né? Porque para mim ela sugere a música como um processo constante, né? O som como algo que não se encerra no momento em que você está ouvindo a peça, mas como algo que faz parte o tempo todo da sua experiência humana, sabe? Mesmo no momento do silêncio, você está ouvindo uma música, você está fazendo parte de uma música, sabe? Acho que desse simbólico eu acho isso muito, muito interessante. Então, eu acho que, sei lá, para mim a beleza do som está nisso, está nessa presença constante, sabe? Dessa relação com o silêncio e o fato de que se a gente parte desse pressuposto de que a música ela nasce do silêncio, de que o silêncio é o começo de qualquer obra musical, para mim a beleza do som está nessa presença constante na nossa vida, assim, mesmo no momento de silêncio, mesmo no momento de recolhimento, a música ela não nos abandona. Eu acho isso, para mim, isso é uma verdade muito, muito forte. Então, talvez seja essa a minha resposta. A sua presença aqui, com certeza, deixa a beleza do som ainda mais bonita. Muito obrigado para quem estiver ouvindo. Muito obrigado ao João Luiz Sampaio. Até o próximo episódio. Danilo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você.